As indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República se confirmaram. E por trás delas há um verdadeiro quebra-cabeças político que o presidente Lula está tentando montar. Primeiramente, vamos já pontuar como é muito, mas muito frustrante que sejam 2 homens os escolhidos por Lula. Não é novidade, mas frustra mesmo assim. Lula nunca pautou suas escolhas para esse tipo de cargo por gênero ou raça. Embora ele tenha apontado mulheres e negros para cargos extremamente importantes, como a ministra do Planejamento, do Meio Ambiente, da Saúde, da Igualdade Racial e o ministro dos Direitos Humanos, o presidente sempre falou abertamente sobre como as nomeações e indicações paritárias não eram sua prioridade, especialmente para o Supremo Tribunal Federal. Em parte, porque ele realmente não acha que esse deva ser um critério. E aqui eu acho que ele erra muito. Sempre que se tem a oportunidade de aumentar a diversidade em cargos de poder, um dito progressista deve agir para isso. É quase uma obrigação contratual com a base que o elegeu. Mas aqui vem outra parte. Lula sabe que sua base progressista, por mais contrariada que fique em ver mais 2 homens indicados, tem um alto índice de fidelidade. Pode cobrar, chiar, até migrar mais à esquerda nas próximas eleições. Mas principalmente se do outro lado o risco ainda for o bolsonarismo, dificilmente Lula será abandonado. E uma terceira parte da decisão de Lula de não indicar mulheres para esses cargos, mais ainda mulheres negras. A política as exclui sistematicamente desde sempre. Elas estão fora dos círculos de poder que alimentam essas indicações. Reverter isso exigiria justamente que Lula ajudasse a romper esse ciclo. Só que, escaldado com a Lava Jato, e vale lembrar que por muito tempo o Supremo chancelou o lavajatismo e a Procuradoria-Geral a promoveu, Lula prefere selecionar alguém em que possa confiar nos círculos de poder já formados. E esses círculos, como eu já disse, excluem as mulheres em geral e as negras em particular. Percebeu a volta da exclusão? Cá entre nós, tudo isso frustra e eu jamais vou me cansar de apontar e de cobrar isso. Mas vamos lidar com os fatos dados, Dino e Gonet. Há uma ciência inexata que rege essas indicações. Afinal, política é de humanas, né? Mas há cálculo político também. Lula busca navegar entre a retórica e as promessas nas relações e o custo-benefício delas, como quem saltita entre o curso de psicologia e o de matemática aplicada. Com os nomes que indicou, procura contemplar alguns egos de poderosos e extrair vantagens políticas nisso. Você quer entender melhor? Então fica aqui comigo e aproveita para conhecer o tipo de jornalismo que o meio faz. Nas colunas em vídeo aqui no YouTube, a gente traz análises e opinião com uma boa dose de contexto e distribui gratuitamente para que mais e mais gente possa acessar informação de qualidade no oceano de desinformação que é a internet. Nas nossas newsletters, temos a gratuita, diária, 8 minutinhos de leitura com uma curadoria de tudo que você precisa saber para começar o dia. E temos também o conteúdo para assinantes premium. Esse produzido por nós, original, aprofundado, com 2 newsletters semanais. É a partir das assinaturas premium que a gente consegue estar aqui. Assine! Não está sendo fácil, já diria a canção da década de 80. Por mais que a gente alertasse sobre a erosão institucional causada pelos anos Bolsonaro, vê-la materializada no dia a dia de Brasília é outra coisa. Ela está palpável na falta de harmonia entre os poderes, na chantagem permanente que o Congresso faz ao Executivo, na hipertrofia política do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas tudo isso existia muito antes do governo Bolsonaro? Verdade. Mas esse cenário foi sim exacerbado e está, eu diria, no seu ápice
embora, claro, o Brasil não canse de nos surpreender e o auge ainda possa estar por vir. Foi com a completa desistência de Bolsonaro de aprovar políticas públicas e de dialogar com os parlamentares que o Congresso se empoderou ainda mais. Isso se sacramentou com o orçamento secreto, em que, para não sofrer o impeachment, o ex-presidente basicamente delegou a deputados e senadores onde botar o dinheiro no Brasil todo. O processo de maior relevância do parlamento vinha de antes, com outras medidas, mas com essa não política do ex, se consolidou. Da mesma maneira, o Supremo, desde o mensalão principalmente, concentra um protagonismo político enorme. O Brasil parou para ver julgamentos mais empolgado com a dobradinha Gilmar e Joaquim, ou Gilmar e qualquer outro, do que com qualquer camisa 10 da seleção de 2012 para cá. Ministros dando entrevistas sobre tudo que é assunto, se reunindo com presidentes, com caciques partidários, fazendo eventos de lobby. Essa coisa toda se normalizou no país antes de Bolsonaro. Só que foi no enfrentamento do golpismo do ex que o Supremo se apresentou com mais coesão, ainda que em nome da autodefesa, e se tornou um ator político mais uníssono e, consequentemente, mais poderoso, embora ainda haja divergências data vênia. Pois foi emparedado por esse gigantismo dos outros dois poderes que Lula assumiu o executivo. Mais que isso, depois de ter sido preso por um processo chancelado por um deles e de ver a sua sucessora empichada pelo outro. Não ligue ainda, pois tem mais. Com um novo Congresso eleito com cara de conservador, jeito de conservador, cheiro de conservador, mas modos de centrão fisiologista conservador, e tendo que atrair apoio de setores da sociedade para garantir a permanência no poder até 2026 e depois de 2026. Nessa bagunça toda, o tema segurança pública despontou como mais sensível politicamente. A crise na segurança brasileira também vem de décadas e existe por muitos ângulos, seja do encarceramento em massa, do crime organizado em descontrole, da epidemia de homicídios. A direita pressiona por medidas mais duras. A esquerda cai na tentação de políticas de solução rápida, enquanto apanha por ser branda demais. E o povo fica acuado dentro de casa, com medo de ser morto por bandidos ou pela polícia. É nesse cenário aí que entram as indicações de Dino e Gonê. O de construir coalizão, harmonia entre poderes, condições para um sucessor e apoio popular. Começando por Gonê, o novo Procurador-Geral da República. Ele fez boa parte da esquerda torcer o nariz. Conservador, com pareceres contra a política de cotas, em que escreveu a infame expressão discriminação reversa e outros 2 textos contra o aborto bastante duros, Gonê foi até elogiado pela deputada bolsonarista hardcore Bia Kicis. Bem, pode estar bem aí uma das razões da sua escolha. O Procurador-Geral da República não tem o papel de decidir aborto, cotas, legalização de drogas. Ele tem sim que se posicionar nessas ações e, mais que isso, apresentar ações de diferentes tipos. Mas decidir esse tipo de questão profundamente divisiva não é com ele, é com os ministros, se for. Então, em tese, colocar um PGR com esse perfil agrada aos conservadores, sem apresentar um risco tão grande a pautas progressistas que provavelmente já não andariam muito mesmo nesses próximos 2 anos. No cálculo de Lula, embora ele não morra de amores por Gonê, tinha mais vantagem que desvantagem no quesito pauta de costumes. Outra das funções do PGR é a de apresentar eventuais denúncias contra políticos com foro privilegiado. E aqui é que Lula está mais interessado, e não só ele. Primeiro, Gonê não é um lavajatista, quesito 1 na escolha, tanto pelo lado pessoal de Lula, quanto pela ampla aceitação desse atributo pela classe política. Não é só o PT que não quer lavajatista no cargo, tá?
Bolsonaro se gabou de ter acabado com o lavajatismo e Sérgio Moro fingiu que não viu. Segundo, Gonê votou contrário a Bolsonaro nas pautas eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral, num sinal claro de que, mesmo tendo feito juras de amor ao ex-presidente quando tentou ser indicado por ele para a PGR, não tem uma lealdade canina ao bolsonarismo e pode sim dar andamento às ações, sejam no âmbito da pandemia, das joias, das eleições. Terceiro, Gonê é ex-sócio de Gilmar Mendes e teve sua chancela, além da de Alexandre de Moraes. E Lula sabe que esses dois ministros do Supremo têm hoje um poder enorme. Agradá-los e deixá-los devendo é bastante vantajoso politicamente. Isso quer dizer que Lula vai necessariamente pedir algo em troca, explicitamente? Não, não é assim que esse jogo é jogado. Pelo menos não nas balizas democráticas, né? Mas principalmente no caso de Gilmar, um magistocrata exemplar, agradá-lo é indiretamente pacificar a relação do executivo com o judiciário no curto prazo e não alimentar uma guerra que não se sabe onde pode parar. Aqui entra também a indicação de Dino. Essa tal guerra que eu falei, é claro, política e já estava conflagrada entre Senado e Supremo. Lula faz as indicações enquanto apaga o incêndio, tentando não trazer uma chama para dentro do Planalto. O Supremo é a corte da guarda constitucional. As indicações dos ministros são escolhas pautadas pela política. E o protagonismo político dela é inevitável, embora pudesse e devesse ser menor do que o atual. Mas não é. E dificilmente será no curto prazo, porque poder é assim. Se você tem, você não quer abrir mão. Todos em Brasília entendem isso. É essa disputa em vigor. Lula entende como funciona essa queda de braço e esse apego pelo poder. Quando indicou Cristiano Zanin, abdicou de ter um líder de sua lavra na corte, em nome de colocar um aliado próximo e mandar um grandíssimo quem ri por último ri melhor a Sérgio Moro e mesmo aos ex-lavajatistas do Supremo. Cá entre nós, outro erro de Lula. Agora, Lula preferiu escolher alguém com esse perfil de liderança política para este momento. Dino tem o tal notório saber jurídico, essa parte estava mais fácil. O que me surpreende nisso é que Gilmar e Alexandre apoiem o nome de Dino num movimento contra-intuitivo, me parece, de dividir protagonismo. Pode ser pela atuação que Dino teve no Ministério da Justiça, de alinhamento irrestrito à corte. Talvez. Dino também agrada parte do Senado. É um senador eleito, existe corporativismo, mas desagrada profundamente outra parte. Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, era outro cotado com muito mais trânsito entre os políticos, sem dúvida. Mas se tem alguém com traquejo para mudar algumas mentes e corações, é Dino. Não o de bolsonaristas, claro. A acariação da sabatina vai ser parte do show da extrema-direita e daquela agenda de manter a segurança pública no centro do debate eleitoral. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, havia dito em setembro que apoiaria a indicação de Dino quando ela viesse. Já mudou de ideia. Foi cobrado por Flávio Bolsonaro e também para poder aumentar a fatura do apoio, pois de bobo não tem nem a cara, né? Dino vai ser cobrado por cada uma de suas ações no Ministério, desde o 8 de janeiro, aos números de mortalidade policial na Bahia, passando pela visita de uma indiciada por tráfico às salas da pasta. Ainda assim, ele deve conseguir ser aprovado. Isso porque Lula botou no cálculo umas promessas para o senador Rodrigo Pacheco e outras para o Davi Alcolumbre, segundo a colunista Maria Cristina Fernandes do Valor. Para o primeiro, para o Pacheco, ele teria oferecido a federalização de estatais mineiras e a construção de um palanque em Minas, em torno do próprio Pacheco. Para o segundo, para o Alcolumbre, algo bem mais custoso: o licenciamento da pesquisa para a exploração do pré-sal na Foz do Amazonas. A ver se essa segunda parte será entregue e em que termos, já que a ministra Marina Silva é ou era totalmente contra.
Vale ficar de olho no que vai ser dito pela comitiva do governo na COP28, grande vitrine de avanços e desafios na área ambiental. Nesse cálculo todo, teria entrado ainda o voto de Jacques Wagner, líder do governo no Senado, a favor da PEC que limita os poderes individuais dos ministros do Supremo. Um aceno político a Pacheco e Alcolumbre para que as pautas do governo tenham andamento. Como não comprometeu o resultado final da votação, pode até ter enfurecido alguns magistrados, mas foi uma raiva contornável depois, com as indicações. Vejam como tem mais de 1000 peças o tal quebra-cabeças. De qualquer forma, quem perdeu nos dois casos foi o PT, que queria Jorge Messias no Supremo e Antônio Bigonha na PGR. Mas, de novo, é aquilo. O PT pode espernear o quanto for, que não abandona Lula. Briga agora para conseguir botar alguém na pasta da Justiça ou da Segurança Pública, se o Lula optar por dividi-las. Aí, talvez possa escolher ou assume o pepino da segurança pública para tentar reverter a percepção do eleitorado e conquistar votos para a próxima eleição, ou deixa para outro partido esse abacaxi e vai para a justiça. Simone Tebet, do MDB, negou que esteja cotada, mas meio que se escalou para a segurança pública ao narrar o quanto conhece do assunto por ser de um estado fronteiriço do Mato Grosso do Sul. Bom, o PT pode até achar que Dino está fora da corrida presidencial, se for mesmo para o Supremo. O que não é verdade, tá? Ele pode perfeitamente largar a toga, novamente, que já foi juiz, e voltar para a política. A esse ponto, tudo é aposta, conjuntura, acordo. Uma coisa é fato. Pode-se criticar o mérito das escolhas de Lula, o fato de mais uma vez mulheres ficarem de fora, o perfil conservador de Gonê e Zanin, tudo isso. Só é difícil não reconhecer sua destreza no cálculo político.